Eu queria muito que quando criança tivesse tido acesso ao Bolsa Família, porque na minha época era na época da ditadura, eu era garoto ainda, o que tinha era Sudene. E as pessoas, eu lembro, minha família, eu como garoto acompanhava, a gente arrancando aquele mato seco dos pés de macambira nas estradas, ou com enxadas. Minhas amigas e meus amigos, como vocês estão? Espero que todas e todos estejam bem. São os votos do De Jesus para cada uma e cada um de vocês. E quando pergunto, gente, se vocês estão bem, não é uma pergunta retórica, não é uma pergunta vazia. Não, eu quero de fato saber como vocês estão. Então deixem nos comentários, eu tenho o maior carinho em responder a cada um e a cada um de vocês. Queria aqui de deixar o meu agradecimento pelo carinho que vocês tiveram com os últimos vídeos e também pedir que vocês continuem ajudando este canal, deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo para que este vídeo chegue a mais pessoas, tá bem? Vamos ao conteúdo deste vídeo. Vamos aqui falar da vitória provisória do governo Bolsonaro, Guedes, Lira e companhia. Pois bem, conseguiram nestes últimos dias aprovar a primeira fase da PEC dos precatórios, a PEC da corrupção. Pois é, gente. Na verdade, esse dinheiro é para destinar a eles mesmos, porque uma parte sim vai para as pessoas. O Bolsa Família ou Auxílio Brasil, o Bolsonaro desmontou o Bolsa Família, que já vinha há 18 anos salvando milhões de pessoas, tirando da linha de pobreza e da miséria, e dando dignidade a milhões de pessoas. Agora o Bolsonaro, nessa tentativa desesperada de tentar se reeleger, com medo aí da justiça, provavelmente, ele, a família e seus aliados, porque em perdendo, como diz por aí, o chicote vai estralar. Ele não vai ter esse foro privilegiado, não vai ter essa proteção, que é uma prerrogativa do cargo de presidente da República. Ele não vai ter como se proteger ou proteger os seus aliados. Por isso, o Bolsa Família virou a sua tábua de salvação, gente. O que é irônico, porque Bolsonaro sempre foi crítico do Bolsa Família. Falava que o Bolsa Família era o voto de cabresto, era o voto dos idiotas. Inclusive, vou depois colocar um pequeno vídeo para vocês verem qual que era o pensamento de Bolsonaro com relação aos beneficiários e ao próprio programa Bolsa Família, onde ele se colocava contrário, era terrivelmente contrário a este programa. E agora não, agora ele defende porque é o seu próprio interesse que está em jogo, dele e dos seus aliados. Mas pois bem, vamos então ao que interessa neste momento. Bolsonaro, Lira, Guedes e companhia conseguiram aprovar porque esse governo anticorrupção, anticorrupção é uma piada, né, gente? De mau gosto até, me perdoe. Esse governo anticorrupção abriu ainda mais as torneiras. E adivinhem o que jorrou destas torneiras. Gente, não precisa a gente pensar muito. Não. Jorrou o nosso rico dinheirinho, gente. O nosso dinheiro deveria vir para a saúde, para a educação e para tantos outros serviços sociais. E inclusive para o Bolsa Família. Esse dinheiro que eles estão lá distribuindo para os aliados, porque na verdade eles estão comprando. O Congresso virou uma feira ali, a Câmara dos Deputados virou uma feira. E aí, toma aqui dinheiro para um, dinheiro para outro. Estas emendas de relator nada mais são do que isso, porque são medidas orçamentárias que não se sabe para onde vai, não se sabe nem quem tomou essas medidas. Só vai saber, vai se fazer ideia por quê? Vai saber antes quem está votando com o governo aí o tempo inteiro e que estão sendo comprados, outros vendidos de última hora. Por isso então o governo conseguiu no primeiro turno 312 votos favoráveis à emenda da PEC, onde seriam necessários 308 e ampliou então no segundo turno para 323. Vamos ver então como funcionou tudo isso. No mês de outubro, o mês das negociatas fortíssimas, o governo liberou quase 3 bilhões de reais em emendas orçamentárias para os parlamentares. Então, gente, quase 3 bilhões. Claro que ele ia ganhar, ele está comprando, né? Porque se as pessoas estão lá, não estão tendo convicção de defender o voto das pessoas que confiaram neles, estão lá sim agora para defender os seus próprios interesses, para manter a sua boa vida, para comerem caviar, tomarem champanhe, enquanto as pessoas estão cá embaixo comendo osso. E uma coisa terrível aí, agora está tendo até osso de segunda e osso de primeira. Veja se pode, gente. Agora é osso de primeira e osso de segunda, enquanto o pessoal está lá vivendo a boa vida. E que se cortasse um pouco da gordurinha, não precisava dar o calote em ninguém. E não precisava usar agora a desculpa do Bolsa Família para meterem mais a mão no nosso dinheiro. O cara tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez 8 filhos. Aqueles 8 filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Pra ser o que na sociedade? Vai ser nada. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade. Esse aqui vai ser uma geladeira. Esse aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. Eu estou preocupado com o voto de vocês.
Tá ok? Se querem votar no macho, sou eu. O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Do Renda Brasil. E eu ontem falei, ó, tá suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. O governo gasta, né? Entre seguro, aí primeira mão para você, ó, entre seguro-desemprego e Bolsa Família, o ano passado ele gastou 40 bilhões de reais. E tem aumentado esses custos, esses custos. Então isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto para o governo. Se eu der 20 reais para você votar em mim nas eleições, eu posso perder meu registro. O ministro da Cidadania nosso, o que acontece? Ele fez um levantamento de 3 mil famílias que recebem Bolsa Família. Tá? 3 mil famílias que recebem Bolsa Família. Pegou a garotada de 0 a 3 anos. E essa garotada, então, foi acompanhada por algum tempo. Chegou-se à conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, tá? O desenvolvimento deles equivalia a 1/3 da média mundial. Pois bem, só que essa confusão toda causou um rebuo do PDT, que já é sabido por todos vocês, mas só para contextualizar, onde inclusive o Ciro Gomes suspendeu a sua pré-candidatura até que o PDT, o seu partido, voltasse à razão e se posicionasse no segundo turno contrário à PEC dos precatórios, a PEC da corrupção. Pois bem, o PDT conseguiu se posicionar contrário, apesar de que depois ainda 5 votaram favorável, mas a direção do partido como um todo se colocou contrário e o Ciro então voltou ao cenário aí eleitoral de novo, se colocou aí para concorrer às eleições do ano que vem. Mas o que não ocorreu no posicionamento do PSDB, do PSB, o PSB continuou votando, mesmo tendo um apelo para que votasse contrário, os deputados, os vendidos, acabaram votando favorável ao Bolsonaro. O PSDB que não dá para entender, acho que eles estão perdidos. Sabe se é a briga que estão tendo no partido, especialmente na questão do Dória e Eduardo Leite, que estão numa briga ferrenha dentro do partido pelas prévias para saber quem é que vai ser o candidato do ano que vem para presidente da República, apesar que também tem o ex-prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio, que também está ali correndo, comendo pelas beiradas. Mas a briga mesmo é entre Eduardo Leite e o João Dória aqui de São Paulo. Então, até inclusive se acusando de fraude. Então a coisa está muito feia. E mesmo assim, gente, o Bolsonaro sendo um inimigo ali declarado do Dória e também do Eduardo Leite, pois teve inclusive falas homofóbicas contra o Eduardo Leite, e mesmo assim o seu partido continua apoiando o Bolsonaro. O PSB também não entendeu porque o partido se coloca como oposição e foi lá e conseguiu votar junto com o Bolsonaro. O partido do Kassab, então, aquele que queria entregar o patrimônio da Anatel para os empresários assim, de mãos beijadas, então não é esperar muito, né? E pior, agora o Pacheco tá lá junto com o Kassab, quem sabe vão lançar ele como candidato a presidente pelo PSD. Gente, temos que ficar atentos com todas essas jogadas políticas, com todas essas mudanças que estão acontecendo neste momento. Diante dessa situação de vitória na Câmara, a PEC agora então vai para o Senado, onde quem vai receber é o próprio Pacheco. E aí vai para a Comissão de Constituição e Justiça, onde tem um alcolumbre. Mas o próprio governo, aí o senador Bezerra, entende e acredita que o governo vai ter muita dificuldade em aprovar essa PEC, onde tem que passar também por 2 votações, e aí tem que atingir no mínimo 49 votos necessários, que são no caso 3/5 dos 81 senadores. Só que o Lira, voltando cá à questão da ministra Rosa Weber, ficou muito irado com o STF. Por quê? A ministra, como eu coloquei, que baseou a sua decisão nos 2 artigos da Constituição que trata da administração pública, teve a sua decisão acatada pelo corpo do STF. E aí, segundo matéria da Folha UOL, o Lira e seus aliados já estão planejando uma retaliação para o STF, no sentido de aprovar, colocar pautas e matérias que de alguma forma tirem o poder, tirem força, tirem influência nas decisões da Corte, da Suprema Corte do nosso país. E também pensa-se em mexer, em encurtar até o orçamento. Tudo isso porque o STF aplicou o que foi incumbido pela própria Constituição, que é o seu papel de zelar pelos preceitos constitucionais, pelos valores constitucionais. Então, esse o que? Foi o pecado, neste caso, do STF, da
Terça Rosa Verde, foi o pecado deles o quê? Foi aplicar a lei, aplicar o que reza a Constituição, aplicar a moralidade, a transparência da administração pública. Fica complicado, não é verdade, gente? Lutar contra um sistema desse jeito. Eles não estão nem aí para quem votou neles, não estão nem aí para o país. Eles estão aí para si mesmos. Esse é o problema. Tem uma outra questão que, segundo alguns analistas, falam que esse posicionamento do STF pode ter sido um tiro na água. Mesmo o STF aplicando a legislação corretamente, porque basta, no caso, o Congresso mudar o código das emendas orçamentárias que vem com o código de RP9 para RP2. Estas emendas cairiam na vala comum dos gastos do presidente Bolsonaro. Ou seja, estamos sendo pastoreados por lobos. Quer dizer, não adiantou, porque existem mecanismos que favorecem a corrupção. E aí fica difícil. Quer dizer, o STF aplicou o que é incumbido pela Constituição, mas só que ao mesmo tempo a legislação permite que eles simplesmente manobrem para que estes valores caiam nas mãos do Bolsonaro e ele aí gaste como quiser, o que pior ainda mais, fica irrastreável da mesma forma ou talvez pior. Isto é complicadíssimo, minhas amigas e meus amigos. Pois bem, agora, gente, é o seguinte, eu gostaria aqui, gente, de pedir a vocês que, se vocês estiverem gostando desse vídeo, desse conteúdo, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês assinem o sininho para que vocês sejam notificados quando tiver vídeos novos, e que vocês dêem um retorno, tá bom? Comentem. Gostaria aqui, por último, de deixar com vocês uma interrogação a respeito da capa deste vídeo, né? Vocês vão ver lá o título com a fotinha do Bolsonaro, e também sobre o vídeo que eu coloquei aí junto para que vocês entendam que este canal, gente, eu não sou contra, gente, pelo amor de Deus. Eu queria muito que quando criança eu tivesse tido acesso ao Bolsa Família, porque na minha época da ditadura, eu era garoto ainda, o que tinha era Sudene, onde as pessoas, eu lembro, minha família, eu como garoto acompanhava, a gente arrancando aquele mato seco dos pés de macambira nas estradas, ou com enxadas e galhotas, desentupindo alguns tanques, né, alguns reservatórios de água, a seca terrível, e aí era o modo do governo ajudar, mas era uma ajuda muito pouca, as pessoas passavam necessidade, eu passei muita necessidade, entendeu? Então, eu gostaria muito que o Bolsa Família fosse melhorado e que chegasse a bem mais pessoas, mas o que ele quer, na verdade, é angariar votos, porque se ele conseguir converter pelo menos metade das pessoas que ele julga que vai atingir o Bolsa Família, são milhões e milhões de votos para Bolsonaro fazer, mandar e desmandar no nosso país, tão carente de governança, tão carente de gente séria. Tá bom, minhas amigas e meus amigos? Então, gostaria aqui mais uma vez de agradecer o carinho de todos vocês e pedir que vocês curtam, que vocês compartilhem mais uma vez. Então, um grande abraço de Jesus para cada uma e cada um de vocês. Vou deixar no link, gente, matérias que deram suporte para este nosso vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus ou com a fé que vocês professem. Um grande abraço de Jesus para cada uma e cada um.